O mal existe na ausência da prática do bem, e isso é de conhecimento de quase todo mundo. Todos nós sabemos disso. Vivemos em um mundo onde muitas vezes nos perguntamos por que o mal prospera, por que tantas tragédias, sabe? Por que tantas coisas ruins acontecem, por que há tantas injustiças, dor, corrupção e violência. A resposta, muitas das vezes, não está simplesmente na presença ativa do mal, mas na ausência da prática do bem. Essa é a grande realidade. A Bíblia nos ensina que o mal não é apenas uma força ativa, mas também o resultado da omissão do bem. Olha o que diz Tiago no capítulo 4 e o verso 17. Está escrito assim: aquele, pois, que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Ou seja, o mal também se manifesta quando deixamos de agir com bondade, quando nos calamos diante da injustiça, quando cruzamos os braços diante da dor alheia. Aí manifesta-se o mal. Jesus nos deu o maior exemplo de prática do bem. Em Atos 10:38, o apóstolo Pedro diz: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte fazendo o bem. Jesus não apenas evitava o mal, ele praticava ativamente o bem. Onde havia dor, ele curava, onde havia fome, ele multiplicava os pães, onde havia pecado, ele perdoava, onde havia morte, ele trazia vida. A omissão do bem é terreno fértil para a manifestação do mal, para o mal florescer. Jesus nos alertou quanto a isso em Mateus 25, na parábola das ovelhas e dos bodes. Ele não condena os bodes por atos de maldade explícita, mas por terem deixado de fazer o bem. Porque tive fome e não me destes de comer, tive sede e não me destes de beber, era forasteiro e não me acolhestes. Mateus 25, 42 a 43. O juízo veio sobre eles por aquilo que deixaram de fazer, e não por atos maldosos, mas por omissão. Romanos 12, 21 diz a palavra: não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Paulo nos ensina que a única forma verdadeira de combater o mal é praticando o bem. Não é através da vingança, da raiva ou da indiferença, mas por meio do amor em ação, de maneira prática, de maneira ativa. O apóstolo João nos chama à prática constante do bem com palavras fortes. Diz assim: filhinhos, não amemos de palavras nem de língua, mas por obras e em verdade. 1 João 1,18. A fé cristã não é uma fé de discursos vazios, à toa. Não. É uma fé de ação, prática, de envolvimento. É fácil dizer que amamos, difícil é demonstrar esse amor com atitudes concretas. O bem precisa ser praticado ativamente, mesmo em meio ao caos. Isaías 1,17 declara: aprendei a fazer o bem, buscai o que é justo, andai, ou seja, ajudai o oprimido, fazei justiça ao órfão, tratai da causa das viúvas. Perceba que Isaías usa verbos de ação. Fazer o bem exige movimento, esforço e intenção. Quando nos omitimos, o mal avança. Jesus nos chamou para ser sal da terra e luz do mundo. Mateus 5, do verso 3 ao 16. O sal que não salga é inútil. A luz que se esconde não cumpre o seu propósito. Onde há sal, o mundo, ou seja, onde não há sal, o mundo apodrece. Onde não há luz, existe treva, a treva domina. Mas o mal cresce, ou seja, o mal cresce onde a luz não brilha. Entende? O mal se espalha onde o bem se cala, onde o bem se ausenta. Por isso, como cristãos, precisamos assumir nosso chamado de praticar o bem todos os dias da nossa vida. Como está escrito em Gálatas 6, verso 9 e 10. E não nos cansemos de fazer o bem,
porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Então, enquanto temos tempo, façamos o bem a todos, independente de qualquer circunstância, enfim. O bem precisa ser vivido, anunciado e praticado constantemente, mesmo quando não vemos resultados imediatos, porque quando deixamos de fazer o bem, abrimos espaço para que o mal cresça em nossa casa, nossa comunidade, nossa nação, no ambiente onde nós vivemos. Portanto, que possamos refletir: será que o mal que vemos ao nosso redor é consequência da ação dos ímpios ou da omissão dos justos? Será que a nossa passividade não tem permitido que o mal avance, que o mal cresça, se prolifere? Será que temos vivido como luz do mundo ou temos nos escondido por medo, comodismo ou frieza espiritual? Que Deus nos desperte, que a chama do bem que há em nós, através do Espírito Santo, nos leve a agir, porque o mal existe, não porque é forte, não porque muitas vezes o bem se cala, não porque o mal é invencível, não porque o mal é difícil de se combater, não, é porque o bem se calou, é porque o bem se ausentou, é porque o bem deixou de se manifestar como bem. Que essa palavra possa chamar sua atenção e, de fato, brotar na tua consciência, assim como uma semente brota num terreno fértil. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.